Alô, alô, canal Tricolaço, mais uma vez provamos aqui para não atrapalhar o vizinho. Ai, gente, cara, esse vídeo aqui tem uma história, mas estamos aqui de volta depois de São Paulo 0, Fortaleza 0. Sétima rodada do Brasileirão. Cara, não aguento mais empatar. Nossa, mãe. Eu preciso contar uma história sobre esse vídeo. Ele está sendo publicado tarde, porque esse é o segundo vídeo que eu faço hoje. Eu já tinha feito um vídeo antes, mas eu tava tão puto na hora que o jogo terminou que eu perdi um pouco a linha no que eu tinha gravado. E antes que alguém fale assim, pô, podia ter deixado e tal, é que eu fui um pouco ofensivo até. Né? Não com jogadores, não com técnico, não. Mas eu não fui legal nas palavras. Eu acho que é até uma, uma sugestão que eu dou. Cuidado. Quando diz assim, olha, respira, o povo tem razão. Porque você perde, às vezes, o foco. Na verdade, não é que eu perdi o foco, mas eu podia ter escolhido palavras melhores que agora farão mais sentido. Eu vou explicar o que acontece. Eu fiquei muito irritado quando o jogo terminou com as vaias de uma parte da torcida. Porque eu entendo a frustração com o sexto empate do São Paulo no campeonato, o terceiro em casa. Eu entendo. Eu tô puto. Até porque eu acho que esse jogo especificamente, mais do que outros, esse jogo o São Paulo tinha que ganhar. Só que se você tava no Morumbi e é da parte que vaiou, eu acho que, cara, eu acho que falta um pouco de honestidade aí. Não tô te chamando de desonesto na vida, não é isso. É a vaia pela vaia. Porque uma coisa é você vaiar no jogo do esporte, aquele 0-0 na primeira rodada, o time jogou mal. Jogou mal. É vaiar o time contra o Aliança Lima, num jogo que o São Paulo tinha praticamente garantido o caminho para a vitória, se desliga, joga mal e toma 2 gols de empate. O jogo do Cruzeiro, um jogo ruim, uma atuação abaixo da média, onde você acha um gol, vacila e toma um empate. Vaiar o time nessas circunstâncias é uma coisa. Agora, vaiar o time hoje? Pô, o time correu pra cacete hoje. Você percebe na cara dos caras que os caras não queriam não ter ganhado de novo. Especialmente porque hoje se tornou o 11º jogo que São Paulo não ganha do Fortaleza. Virou tabu. Não foram 10 derrotas, mas foram 10 jogos sem ganhar, desde a época do Rogério, inclusive. Do Rogério, técnico do São Paulo. Rogério, técnico do Fortaleza, o São Paulo ganhava. E assim, e não foi um jogo que os caras não se entregaram, não, o time correu, o time tentou, o time buscou a vitória. Agora não aconteceu por erros cometidos por esses mesmos caras, mas não por falta de vontade, nem falta de empenho e nem falta de organizar o time para isso. Então eu acho que as vaias hoje são, pela característica do jogo, injustas. A gente não tá aqui falando de um time que ninguém tá nem aí, que o jogador. Pô, o São Paulo tá com mais de meio time em reserva. Hoje o Lucas voltou. O Oscar ninguém sabe, o Arboleda tá fora, o Pablo Maia começou a treinar. Os jogadores da base que estão lá, que são bons, não são os caras que vão resolver ainda. E fora disso, você não consegue montar um time com peças que se encaixam com muita correção, né? Então você não vai dar muito padrão de qualidade para esse time assim. Então eu acho que a gente tem um espaço para se indignar com mais uma vez ter empatado, mas ao mesmo tempo tem que saber diferenciar um jogo como o de hoje de jogos como o do Sport, do Cruzeiro, do Aliança Lima. É assim, o São Paulo empatou jogando mal com o Sport, o São Paulo deu trabalho para o Atlético Mineiro no segundo jogo,
fora de casa, onde empatou também. O São Paulo vacilou enormemente contra o Aliança Lima, mas e fez um jogo patético contra o Cruzeiro. Mas o São Paulo, no empate do Botafogo, tirando o vacilo que permitiu o segundo gol do Botafogo, o São Paulo foi bem e poderia ter vencido o jogo, né? Depois teve vitória com o Santos. Depois o São Paulo empata com o Ceará no sábado, onde poderia ter vencido. E empata hoje com o Fortaleza, também num jogo que poderia ter vencido. O São Paulo não foi melhor que o Fortaleza, mas o São Paulo teve momentos para vencer o jogo claros. Claros. E eu entendo que o São Paulo não ganha o jogo por causa de 3 erros próprios. Aí não tem jeito. Não é uma coisa que o técnico fez merda e o time. Não, aí é coisa do jogador. Então, o que o São Paulo fez que não podia ter feito? O Lucas Ferreira não pode perder o gol, perdeu, mesmo sendo um menino, mas acho que tem que dar essa compreensão para ele. Mas ali era para ele chegar batendo com força no goleiro. Ele titubeou e bateu sem firmeza. Aí tem o lance do Ferreira, que vai para a área sozinho, você fala, ele vai fazer o gol. Aí é um mérito do goleiro João Ricardo, que fecha o lado. Não permite que ele encurta o gol. E aí o Ferreirinha hesita. E ao hesitar, é engraçado que ele hesita de chutar, mas ele tem uma ideia boa, que é a ideia de driblar. E aí ele toma o pênalti. Mas ali já era para ter batido. O driblar foi um recurso a mais. E quer saber uma coisa? O João Ricardo derrubou ele porque talvez tenha botado fé de que pudesse defender. E aí o próprio Ferreira bate o pênalti horroroso, um dos pênaltis mais mal batidos que eu já vi na minha vida. Ele atrasa pro goleiro. Então aí não dá para você dizer o técnico errou, o time é ruim, não tem vontade. Não. Cara, os erros são claros. Ou seja, o São Paulo perde 2 gols claros, né? Porque o pênalti ele é consequência de um gol perdido. Então não dá para você contar esses 3 lances, porque se o Ferreirinha não perde o gol, não tem pênalti. Teve o pênalti, ele bateu o pênalti muito bom. Depois disso, o São Paulo não teve nenhuma chance parecida com essas. E o Fortaleza também não. Parecida com essas, não. Eu acho só o seguinte: a gente tem que colocar as coisas no lugar real delas. Vamos lá. No primeiro tempo, primeiro que eu acho que a gente teve um bom jogo de um modo geral. São Paulo e Fortaleza fizeram um bom jogo de futebol. Bom de assistir. No primeiro tempo, eu acho que o Fortaleza foi, no global, melhor que o São Paulo, mas o São Paulo não foi mal. Não foi uma atuação horrível. Mas o Fortaleza foi mais competente. O Fortaleza chegou com mais simplicidade ao ataque para tentar gol. E chutou no gol pelo menos 2 vezes com perigo. A diferença, essa simplicidade do Fortaleza, é um contraponto àquilo que o São Paulo não simplifica. Toca para um, que toca para o outro, que passa para o lado, que tem... Isso não resolve o jogo. Tanto é que a impressão que me dá é que houve essa conversa no intervalo e o São Paulo volta muito melhor no segundo tempo. Não volta muito melhor que o Fortaleza, mas volta muito melhor que ele próprio, São Paulo, foi no primeiro tempo. Inclusive por isso é que surgem os lances do Ferreirinha, do Lucas Ferreira, as possibilidades de gol. Porque o São Paulo procurou simplificar as ações. Só que aí acontece um negócio que eu acho que é a parte mais difícil de falar, mas a gente vai ter que falar. Todo mundo queria que o Lucas entrasse. Eu queria que o Luciano estivesse jogando desde o começo, na vaga de centroavante, no lugar do André Silva. E não é nem porque o André Silva jogou mal, é porque o Luciano é melhor finalizador.
Então, para mim, dois jogadores que eu queria ver no time estavam no time, entraram no time. Muita gente não pediu o Luciano, mas o Lucas todo mundo queria ver, para ver como é que ele estava. Só que tem uma questão. Ao entrar o Lucas, o Zubeldia, para mim, comete um erro. E peço que compreendam. O Ferreira era o melhor jogador do São Paulo. Perdeu o pênalti, bizonhamente, mal batido, uma coisa horrorosa, mas com bola rolando ele era o melhor jogador de São Paulo. Não dá para tirar. Nem para colocar o Lucas. Talvez é aquilo, talvez se ele ficasse, porque perdeu o pênalti, diminuísse a confiança, mas a gente não sabe porque a gente não viu. Ele saiu logo depois do pênalti. E aí o Luciano entrou no lugar do Alves, e o Luciano não entrou bem. E o Lucas ainda está sem ritmo de jogo. Então o São Paulo perdeu o seu jogador de velocidade pelo lado esquerdo, ganhou em qualidade, porque o toque do Lucas é mais refinado, o toque do Luciano também, mas perdeu em velocidade. E depois ele tirou o Lucas Ferreira para colocar o Rian Francisco. Se fosse para colocar o Rian Francisco, eu tiraria o André Silva, que no fim das contas foi fazer a função do Lucas Ferreira. Eu talvez entenda porque ele não tirou. Eu acho que o André foi bem no jogo. Acho que foi, lutou, se movimentou. Só que assim, o Luciano é mais finalizador que o André. E nessas horas a gente tem que ser muito assertivo. E o André não é um ponta melhor do que o Lucas Ferreira é hoje. Então, logo, se vai entrar o Rian, tem que ser no lugar do André. Já que o Luciano entrou no lugar do Alves. E Luciano e Rian se entendem. A gente já viu isso hoje, viu isso terça. Terça, o Luciano deu uma assistência para o Rian, num chute que passou por cima do gol. Hoje, o Rian deu uma assistência para o Luciano, que bateu a bola pelo alto. Então, os dois funcionam bem. Isso faz com que a gente tenha que jogar o Zubeldia na lata do lixo? Não, são tentativas. É muito compreensível que ele tenha tentado o Luciano, por acreditar no potencial dele de fazer gol, mas ele não entrou bem. A minha questão é com o sacrifício ao Ferreirinha. Isso eu questiono. Mas não acho que o São Paulo não ganhou por isso. O São Paulo não ganhou pelos lances capitais que não aproveitou. E aí aquela história, né? Hoje era o jogo para ganhar. Hoje é um jogo... Cara, eu não aguento mais empatar, mas eu não aguento ter empatado esse jogo. E ter empatado esse jogo me fez mal, cara. Eu tava muito bravo no fim do jogo. Se empatar com o Palmeiras domingo que vem, o que é muito possível, eu não vou ficar tão puto quanto hoje. E olha que eu acho que o Fortaleza é o time que melhor sabe enfrentar o São Paulo no Brasil. É impressionante, mas é o que é. O Fortaleza não se dobra ao São Paulo. E mesmo assim, eu acho que hoje, pô, até pelas situações que criou, era hora de ganhar do Fortaleza, dar um salto na tabela. E tudo isso faz muita diferença. Você ganha hoje, São Paulo dormiria hoje em terceiro lugar. Não ia terminar a rodada em terceiro lugar, mas dormiria hoje em terceiro lugar. Vai terminar hoje em oitavo. Olha que Fortaleza é 15º, hein? E aí, com o passar da rodada, muito provavelmente o São Paulo termine até atrás da posição que ele estava quando a rodada começou, que era 10º. Porque o São Paulo empata muito. O mérito não perdeu nenhum. O demérito precisa ganhar mais do que empatar. Né? Precisa achar uma maneira disso acontecer. Pior que não existe uma coisa, um conceito tático, esse jeito vai ganhar. Você planeja para ganhar, mas depois é o que acontece em campo, né? Que vai determinar. E o São Paulo deu um pouco de azar também em algumas ocasiões. Hoje não, mas é que tá, é o que eu falei. O que é determinante para o São Paulo não ter ganhado hoje? Os gols perdidos e o pênalti perdido. Não a rearmação do time, mas aquilo contribuiu. Porque o São Paulo perdeu a passada lateral, concentrou muito o jogo pelo meio, fica mais difícil, perdeu a ligação do meio e optou muito por ligação direta. São erros do técnico hoje. Mas eu, mesmo assim, não condeno, porque o São Paulo poderia vencer, porque o São Paulo continuou pressionando o Fortaleza. É que, cara,
Tem errinhos ali pontuais que não podem acontecer. É perder muito a bola no seu próprio campo e ficar dando escanteio pro Fortaleza. É a ligação direta que premia muitas vezes o zagueiro. É complicado. Aí o São Paulo vai pro Aliança Lima terça-feira, outro jogo empatável. E aí com um detalhe, se empatar lá é bom, né? Não pode perder. Mas se empatar não é um resultado ruim. E aí vai jogar com o Palmeiras domingo fora de casa. Aí aquele. Por isso que eu falo, o encadeamento do Campeonato Brasileiro é um troço muito sério. Você empata hoje, você se obriga a ganhar no Palmeiras. Vai ganhar no Palmeiras domingo? Provavelmente não. Provavelmente não. E nesse ambiente de provavelmente não, o que é o melhor que pode acontecer pro São Paulo? Empatar. Pô, eu não aguento mais empatar, bicho. Pelo amor de Deus, pô. Para com isso. Ai, gente, que luta, hein? E ainda tem essa história do Lucas Ferreira. A gente vai abordar isso no vídeo da segunda-feira. Só que tá aqui, ó. Se ele não for vendido até segunda, tomara que não. Vamos lá, vai. Rafael. Ele não é responsável por São Paulo não ter ganhado, também não fez nada absurdo para São Paulo não perder, mas ele foi seguro. Nota 7. Ferrarese. Cara, esse cara se desdobrou em 3 hoje. O Cedric daria mais qualidade, mas ele se virou em 3. E o Zubeldia optou por ele para que ele pudesse ser zagueiro sem a bola. Né? Ele lutou muito. Dá para dar uma nota 7,5 para ele assim, fácil. Os zagueiros do São Paulo, eu acho o Juan um cara que sempre joga sério. Isso aí é uma coisa que me agrada nele. Mas assim, ele teve momentos de batida de cabeça dele e do Alan Franco. Então, 7 para ele, 7 para o Alan, que também não foi mal no geral, mas teve essas lambanças. Teve um lance lá que os dois quase dão um gol pro Fortaleza, o Ferrarese que salvou. Um que o deixa que eu vou, que eu não tô passando, pronto. O Wendel. Hoje o Wendel fez o seu melhor jogo pelo São Paulo. Precisa melhorar, especialmente no ofensivo, mas eu acho que, poxa, ele desarmou, ele roubou bola, ele armou contra-ataque. Não foi uma atuação assim, de babar, né? Não foi uma atuação de bater palma, mas entre todas as atuações dele no São Paulo até agora, essa foi a melhor. Tomara que siga melhorando. Bobadilla. Vamos dar nota pro Wendel, 7,5. Bobadilla é o seguinte, cara. O Marcos Antônio vinha muito bem, ele entrou. Ele não foi horrível, mas não contribuiu. Mas mesmo assim vai ficar com 6,5. O Alisson, para mim foi um motor, ele tentou o tempo todo, procurou, passou, tentou articular, organizou. Ainda está um pouco abaixo do que já foi, mas foi bem, vai ficar com a nota 7. O Alves hoje foi melhor do que no jogo contra o Náutico. Contra o Náutico ele não jogou direito, não apareceu. Hoje ele foi bem enquanto esteve ali, não foi nada espetacular também, mas deu bons passes. Vai ficar com uma nota 7. Lucas Ferreira, de novo Cara, o São Paulo não pode perder esse jogador. Porque se só no começo tá assim, imagina quando evoluir mais. 7,5 para ele. 7,5 para ele. E ele saiu para entrar o Rian. Foi um erro. André Silva. O André é o seguinte, ele se movimentou, ele ajudou a passar, ele ajudou a roubar a bola, mas ele não foi efetivo como centroavante, que é a posição dele. Insisto, acho que o Luciano é um finalizador melhor que ele, isso é um fato. Talvez se começasse jogando, a sorte do São Paulo seria outra. Ferreirinha. Enquanto esteve em campo e até errar aquele pênalti ridículo, era o melhor jogador do São Paulo. Acho que havia uma tendência dele cair psicologicamente depois do pênalti, mas até ali ele jogou bem. E eu não teria tirado. Eu vou dar uma nota 6, porque não se bate um pênalti. Não, vou dar uma nota 5. Eu daria uma nota 8. Vou dar 5 e não se bate um pênalti tão mal quanto o que ele bateu. Mas reconhecer que até aquele momento ele era o melhor de São Paulo é ser honesto. Entrou o Lucas, ainda sem ritmo, mesmo assim o toque é refinadíssimo. Dá para dar uma nota 6,5.
O Luciano não entrou bem. Aí que tá, né? Por que o Zubeldia pôs? Porque o Zubeldia acredita na mesma coisa que nós. O Luciano é um cara que meio que garante um gol para você. Mas ele não entrou bem hoje. Nota 6. E entrou o Rian Francisco, que apareceu muito pouco. Apareceu muito pouco, nota 6 também. Entrou no momento do jogo que já estava próximo do final. Aí o São Paulo começa a perder muita bola na frente porque opta pela ligação direta e o cara acaba não aparecendo. Vai ficar com uma nota 6. E é o que temos para hoje. E vamos esperar a terça-feira e vamos aqui para o domingo que vem. Cara, que difícil, hein? Que difícil. Mas obrigado pela sua atenção com a gente aqui. Até a próxima. E, gente, calma, meu. Calma. Eu tô bravo, mas assim, não era para vaiar o time. Não era para vaiar. Aquilo é coisa de gente que fica orquestrando uma queda do Zubeldia que não tem que acontecer. Já deu para ver nos outros jogos que não é responsabilidade dele. Falta jogador jogando no São Paulo. Falta qualidade a todos os jogadores do elenco do São Paulo. E o técnico, se tem alguém que tenta organizar esse time, toda vez é ele. Hoje ele errou. Mas se tem alguém que busca sempre organizar esse time, alguém que faz com que esse time possa render, é ele. Se você vaiou por isso, você não está sendo legal, cara. Você não está sendo honesto com o que está acontecendo em campo com o São Paulo. Pensa nisso. Valeu, gente. Até a próxima.